Bom dia a todos, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Jesus possam adentrar o seu lar nessa hora em que juntos iremos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Uma porção dessa palavra que nos traz vida, esperança, alegria. Essa palavra que entra em nós e muda a nossa realidade. E é importante falar também que esta palavra, ela não é apenas uma palavra, mas ela é também uma pessoa. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem que vai tratar sobre andar com Jesus. Talvez esse seja o desejo do nosso coração. Ao mesmo tempo, também é uma das coisas mais difíceis e desafiadoras na vida de todo e qualquer cristão, de toda e qualquer pessoa. Andar com Jesus não é algo fácil. Caminhar com o Mestre vai expor quem nós somos, vai expor as nossas motivações, porque à medida que nos aproximamos da fonte de toda a luz, ela vai revelar o que existe na escuridão do nosso coração. Ela vai expor as nossas motivações reais e verdadeiras. Mas esse também é, além de ser um desafio para nós, é também algo que nós buscamos constantemente à medida que cremos em Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o capítulo 12 do Evangelho de João. Esse capítulo 12, ele é o encerramento da primeira fase é a fase do ministério público de Jesus. Esse capítulo 12, ele vai fazer uma ponte entre o final da primeira parte do Evangelho de João e a segunda parte do Evangelho, quando Jesus passa a um lugar de maior intimidade, onde vai tratar apenas com os discípulos em um lugar fechado. Aqui, até o verso 11, Jesus está manifestando a vida ao público, ao ministério público de Jesus, onde ele prega a palavra, onde ele ensina as pessoas com autoridade, onde ele manifesta os milagres que apontam para o Messias, que é ele próprio. E o capítulo 12 é quase que um resumo dessa primeira fase do ministério público de Jesus. E este capítulo 12, ele vai nos trazer realmente essa questão, um resumo desse andar com Jesus. O que aconteceu, o que Jesus causou às multidões, aos grupos religiosos, aos discípulos, às pessoas particularmente, quando essas pessoas andavam com ele. Então eu te convido nessa hora a compartilhar comigo da leitura do capítulo 12 do Evangelho de João. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes
decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes tinha vindo para a Páscoa. Tomou ramos de oliveiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Faremos a leitura simplesmente até este versículo, porém nós vamos fazer uma visão panorâmica de todo este capítulo 12. É interessante que quando nós falamos a respeito desse ministério público de Jesus, desse andar com Jesus, ele começou simplesmente pregando o arrependimento. Ele dizia: olha, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E à medida que ele ia anunciando este arrependimento às pessoas, ele fazia convites às pessoas. Ele fazia um convite como fez a Pedro, a André, fez também a Tiago, a João e aos outros discípulos, e cada um no seu tempo começou a seguir Jesus. Quando nós chegamos aí mais ou menos pela altura do capítulo 6 de João, nós vemos Jesus fazendo um milagre de multiplicação dos pães, e daí em diante a multidão crescia, porque as pessoas pobres andavam atrás de Jesus, não por reconhecê-lo como Messias, mas andavam com Jesus porque estavam com fome. E Jesus revela isso no capítulo 6 de João. Ele fala: vocês só estão aqui, vocês só estão andando comigo porque vocês querem suprir as suas necessidades físicas, vocês estão com fome. Vocês só estão atrás de mim por causa das bênçãos que eu posso dar a vocês. Vocês não me reconhecem como realmente o Filho de Deus, o Messias, o Filho do homem, o Cristo que foi enviado. Andando um pouquinho mais, um pouco antes aí do capítulo 12, nós temos o capítulo 11, onde Jesus, ele chega a um determinado lugar ali em Betânia, né, onde Lázaro já estava morto. Lázaro era um amigo de Jesus e Jesus chora. É a única vez em que nós vemos declaradamente um verso dizer: olha, Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo que em poucos instantes ele traria Lázaro à vida, mas ele sentiu a dor da perda, a dor da morte, a separação que a morte imputa ao ser humano, esse sentimento de perda, de saudade, de lembranças que transbordam em nosso coração e que se tornam lágrimas. E Jesus chorou no capítulo 11. Depois ele traz Lázaro à vida, com o seu poder, com a sua autoridade. Nós já havíamos visto Jesus trazendo à vida o filho jovem daquela viúva. Depois ele traz à vida também a filha de Jairo. E no capítulo 11 ele traz à vida novamente Lázaro, o seu amigo. E nessa caminhada, Jesus vinha de Efraim, e o objetivo de Jesus era chegar em Jerusalém para a Páscoa. Mas antes disso ele dá uma parada, ele para ali em Betânia, porque à medida que Jesus vai caminhando para Jerusalém, porque o objetivo de Jesus, o propósito para o qual Jesus veio, era para a cruz. Então a caminhada de Jesus era em direção à cruz, mas para isso ele passaria em Jerusalém antes, quando ele seria traído, condenado à crucificação. Em Jerusalém, a morte esperava Jesus. A morte, a traição, o abandono esperava Jesus. Enquanto em Betânia era preparado um jantar em homenagem a Jesus, um jantar para acolher aquele que era o doador de vida, um jantar onde estavam reunidos ali algumas das pessoas
que tiveram um encontro com Jesus, um encontro transformador. E esse encontro, ele nos revela algumas características da própria igreja. Qual é a verdadeira igreja de Cristo? Porque hoje, nos dias atuais, não hoje apenas, mas desde do mundo antigo, existe esse conflito em qual é a verdadeira igreja de Cristo. Existe uma falsa igreja, então? Porque se existe uma verdadeira, existe uma falsa. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa que nós chamamos de templo, nosso lugar de culto, de adoração. Muitas pessoas dizem, eu vou à igreja. Essas pessoas que dizem, eu vou à igreja, elas não compreenderam ainda o sentido real da igreja. A igreja somos nós, eu, você, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Em nós que a palavra repousa, em nós que o Espírito repousa. E somos nós a igreja, e aonde nós estamos, nós devemos fazer diferença na vida das pessoas. Mas para sermos igreja, para nos tornarmos essa igreja, algo está nos impedindo. Talvez uma falta de conhecimento bíblico, talvez uma falta de um encontro real e verdadeiro com Jesus, porque a igreja invisível, ela é exatamente aquela que manifesta as mais profundas características dos cidadãos do reino, que são descritos lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. E aqui Jesus traz apenas algumas características da igreja, da verdadeira igreja, da igreja invisível, dessa igreja que pulsa, que é um organismo vivo, dessa igreja que está sempre em atuação, independente da circunstância onde ela se encontra. Se é no meio da pandemia, essa igreja continua viva, ela continua buscando pessoas, ela continua anunciando o evangelho, ela continua expressando aquilo que Jesus colocou em seus corações, né? Essa igreja andou com Jesus. Cada uma dessas pessoas que se encontram aqui neste jantar em homenagem a Jesus e também em homenagem a Jesus, em homenagem a Jesus, e também a questão da celebração da vida, né? Por Jesus ter trazido Lázaro novamente à vida. E quando nós observamos isso, como é que esse andar com Jesus manifesta o que está dentro do coração das pessoas? Se você observar o capítulo 11, nós vamos ver ali uma conspiração para matar Jesus, a partir do verso 45 do capítulo 11, quando nós temos um grupo de religiosos. E a religião naquela época ela se dividia, hoje nós temos, no caso, religiões divididas em denominações. Naquela época eram grupos religiosos, né? Nós tínhamos ali os saduceus, que não criam na ressurreição, não criam nos anjos e que preferiam que Jesus, o Messias, nem voltasse, porque eles tinham uma relação boa com Roma. Eles estavam num relacionamento ali com Roma, enquanto eles dominavam o poder e a liturgia dentro do templo, né? Eles também enriqueciam com esta prática religiosa. Além dos saduceus, nós temos também os fariseus. Os fariseus eram aqueles conhecedores da lei, os detentores da lei, aqueles que de alguma forma faziam com que a lei fosse cumprida. E eles acreditavam que o Messias ainda não tinha vindo porque o povo era maldito, porque não cumpria a lei. Enquanto o povo não cumprisse a lei, o Messias não viria, porque eles, os fariseus, acreditavam que só eles conseguiam cumprir a lei. Eles eram perfeitos, eles eram puros, eles eram salvos, porque eles cumpriam a lei. E o povo não, o povo era maldito, porque o povo não obedecia, não cumpria a lei. Nós tínhamos também os essênios. Os essênios, eles se achavam os únicos filhos da luz. E na cabeça deles, né, eles procuravam apressar a vinda do Messias, tentando uma purificação que manifestava atos rituais, como o autoflagelamento, como abrir mão dos prazeres carnais. Eles não buscavam casamento, eles achavam que o casamento não era algo bom, que não deveria ser realizado,
Por isso que também duraram pouco tempo, né? Porque é um povo que não crê no casamento, não crê naquilo que foi ordem de Deus no Gênesis. Esse grupo não consegue resistir por muito tempo. Então, e além deles, nós temos também os zelotes. Os zelotes eram aqueles que estavam realmente os revolucionários, né? Eles buscavam a libertação do povo de Israel através de um ato revolucionário, que viria o Messias sentado como um grande guerreiro num cavalo e trazendo consigo um grande exército. E à medida que isso acontecesse, esse Messias, juntamente com o exército, eles tomariam o poder de Roma, estabeleceriam o Israel, né, os judeus, como a nova nação que tomaria o poder e subjugaria todas as outras nações. Então existiam expectativas desses líderes religiosos que não se cumpriram em Jesus ele foi totalmente o contrário daquilo que eles esperavam. E quando nós observamos isso, uma vez que existia uma expectativa no coração desses religiosos, a realidade era totalmente o contrário. E eles não ficaram satisfeitos com a realidade, e à medida que Jesus ia caminhando e eles viam o que Jesus estava fazendo, eles mesmos diziam: olha, se nós permitirmos que ele continue fazendo sinais, maravilhas, o povo todo vai começar a crer nele e vai nos abandonar. Nós vamos perder o poder que temos sobre o povo. Então eles começaram a tramar a morte de Jesus. Os religiosos tramavam a morte de Jesus em Jerusalém. E todo aquele que soubesse do paradeiro de Jesus deveria denunciá-lo, para que ele fosse preso, julgado. Só que Jesus vai para Betânia, no lugar onde ele estaria sendo homenageado, um lugar de aconchego. Jesus vai para um lar, o lar de Simão o leproso, conforme Mateus, no capítulo 26, verso 6. Ele vai falar que eles estavam reunidos na casa de Simão o leproso. Um leproso, que na verdade já não era mais leproso, porque ele teve um encontro com Jesus. Em um momento em que a lepra havia tomado o seu corpo, este Simão leproso, e é importante ressaltar aqui que a lepra era algo extremamente complicado nessa época de Jesus, porque era na mente das pessoas a manifestação externa do pecado. Então quem era acometido pela lepra, ele era afastado da sua casa, ele já não poderia mais viver com a sua família, ele não poderia mais trabalhar, ele iria viver longe da cidade, fora da cidade, num chamado leprosário, para que não contaminasse as outras pessoas. E todas as vezes que esse homem adentrava a cidade, ele tinha que bater numa panela ou em algum instrumento que fizesse muito barulho e gritar: leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Esse homem também não poderia mais ir ao templo, não poderia adorar a Deus no templo. Ele tinha perdido todos os seus direitos, todas as suas regalias, toda a sua identidade, mas um momento que ele teve um encontro com Jesus, Jesus o tocou e ele foi purificado da sua lepra pela santidade de Jesus. O brilho de Jesus, da santidade do Cristo, transformou a vida daquele Simão, antes conhecido como leproso. E esse homem agora oferece um jantar em sua casa. E ali neste jantar nós vemos exatamente essas pessoas características aqui da igreja. Nós vemos um leproso, alguém que estava tomado pelo pecado e que foi purificado por um encontro com Jesus. A igreja precisa ser purificada do pecado por um encontro com Jesus. Nós só vamos realmente entender quem é Jesus quando tivermos um encontro real e verdadeiro com Ele, quando o nosso pecado for exposto e nós formos realmente purificados pelo Cristo. Aí nós deixamos de ser dominados pelo pecado e aí nós vamos buscar uma vida de santidade, à medida que nos alimentamos da palavra do Cristo. Então, na casa deste homem, nós já vemos ali o Simão, que era um leproso, que foi purificado, que é uma das características que a igreja precisa ter.
essa purificação do encontro com Jesus. Nós vemos também ali Marta. Marta era aquela que representa a igreja que adora, uma igreja que está sempre colocando aos pés de Jesus o nosso serviço, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas competências, aquilo que nós temos e que nos é dado por Deus como dons, nós colocamos ao serviço do reino, como uma expressão da nossa adoração. Marta é aquela que servia à mesa. A Marta é aquela que representa a igreja que está sempre preocupada em manter as coisas de forma organizada, em servir aquele que necessita de ajuda, seja ela uma ajuda material, uma ajuda psicológica, uma ajuda, um acolhimento, um ouvir. A Marta representa a igreja, realmente, que quer ouvir, que quer servir, que representa a adoração a Deus. Nós temos também o Lázaro. O Lázaro, ele representa uma outra característica muito importante da igreja, a intimidade com o Pai, a intimidade com Jesus. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. O Lázaro, ele representa essa intimidade da mesa. A mesa é o lugar onde nos reunimos com pessoas que são importantes para nós, com pessoas que respeitamos, que amamos. Ao redor da mesa existe intimidade, porque não tem maior e menor, todos assentados olhando uns nos olhos dos outros. Na mesa é revelado todo o conflito do nosso coração. Se existem coisas encobertas que ainda não foram reveladas, é na intimidade com Jesus que isso acontece. E o Lázaro também representa a igreja que foi ressuscitada, a igreja que morreu, mas que recebeu vida em Cristo. Nós, como igreja, uma das coisas principais que nós temos que ter em mente é que nós precisamos morrer para esse mundo. E uma vez que nós morremos para esse mundo, nós temos vida em Jesus. Lázaro representa exatamente isso, a igreja que morreu, a igreja que representa o milagre, porque é um milagre eu e você servirmos a Jesus, é um milagre estarmos assentados à mesa com o Senhor, é um milagre nós estarmos revelando ao Senhor a nossa intimidade e receber da intimidade do Senhor. No Salmo 25, Jesus nos diz que a intimidade, os planos de Deus são para aqueles que o conhecem, para aqueles que se assentam à mesa, que têm intimidade, que estão ali num relacionamento de nova criatura, de nova vida com Deus. E a outra questão que nós vemos, a outra característica que nós vemos da igreja, ela é revelada na pessoa da Maria. A Maria que traz um frasco ali de um óleo aromático, de um perfume muito caro, mais ou menos 1 litro de perfume, que equivaleria a um valor de 300 denários, são 300 dias de trabalho. Ela pega aquilo de grande valor, ela coloca tudo, o que ela tem de melhor, o que ela tem de mais caro, de mais importante, ela coloca aos pés de Jesus. Ela derrama todo aquele óleo aromático nos pés de Jesus, representando a igreja. A igreja deve, eu e você, quando entendemos que nós somos a igreja, nós trazemos o melhor que nós temos aos pés de Cristo. Assim como lá no Gênesis nós vemos Deus pedindo a Abraão o que ele tinha de melhor, era o seu filho Isaque, quando na realidade o Senhor Deus, ele não queria que o Isaque fosse realmente sacrificado, mas ele queria o coração de Abraão, ele queria saber se Abraão realmente estava disposto a entregar o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de melhor aos pés de Jesus. Maria fez isso, ela trouxe aos pés de Jesus o que ela tinha de melhor. E outro detalhe, a Maria também representa a nossa honra, né? Porque ela pega os seus cabelos, o cabelo, nesta época, ele representa a honra da mulher. Na época de Jesus, o cabelo era algo muito importante para a mulher. Os cabelos eram a honra da mulher, e ela pega a sua honra e coloca aos pés de Jesus para secá-lo. Então, a igreja de Cristo, representado nessas pessoas, a verdadeira igreja, ela traz para nós a característica de ter sido purificada do seu pecado pelo sangue de Jesus, né? Pelo toque de Jesus, por um encontro com Jesus real e verdadeiro na pessoa de Simão.
Essa igreja traz como característica a adoração, o serviço na pessoa de Marta. Esta igreja traz como característica a intimidade com Jesus à mesa, na pessoa do Lázaro, o milagre de Cristo na vida da igreja, na pessoa de Lázaro, em que as pessoas olham para você, olham para mim e veem em nós a pessoa de Cristo, o milagre de Jesus em nós. E também a outra característica é do amor. O amor que entrega o que tem de melhor aos pés de Jesus, entrega os seus bens, entrega a sua vida, entrega a sua honra, tudo o que tem, ela se entrega aos pés de Jesus. E nesse contexto geral, principalmente no caso da Maria, ela representa a noiva, a igreja que é a noiva de Cristo, a noiva pela qual Cristo vai amar tanto ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Jesus vai entregar a sua vida pela igreja, e a igreja ela é realmente expressa no amor, o amor de Cristo, a submissão da Maria, a entrega da Maria, o amor que a Maria demonstra por Jesus. E todas as vezes que a verdadeira igreja, aquela que anda com Jesus, que teve um encontro com Jesus, ela é manifestada em características tão evidentes que as pessoas não compreendem. Aqueles que não creem em Jesus, eles não compreendem o relacionamento da verdadeira igreja com Cristo. E aí contestam este relacionamento, trazendo à tona aquilo que está em seu coração. Por isso que nós dizemos que andar com Jesus é algo complicado, é algo difícil, porque vai trazer à tona o que está no coração das pessoas. Assim como Jesus no capítulo 6 revelou que o que estava no coração da multidão era o desejo pelas bênçãos de Deus e não por conhecer realmente o Messias. Em outros momentos nós vamos ver Tiago e João pedindo a Jesus, por intermédio talvez de sua mãe, que quando o Senhor adentrasse no reino, que um se assentasse à direita e o outro à esquerda. Mas o que é que estava no coração? O desejo de ser honrado. E o Senhor fala o quê? Que se você quer ser honrado, se você quer ser grande no reino, então sirva mais, adore mais a Deus com o seu serviço. Claramente, quando a verdadeira igreja que anda com Jesus, ela é manifestada em características como intimidade, purificação do pecado, amor, submissão, milagre, transformação de vida. Isso vai incomodar a igreja que não é realmente igreja de Cristo. Isso vai incomodar a religião, vai incomodar os religiosos. Como nós vimos, os grupos religiosos, eles ficaram prontos, já estavam preparando um jeito de matar Jesus. E ali naquele momento de intimidade, onde Jesus estava sendo acolhido, honrado, nós vemos também um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes. Esse Judas, ele fica indignado com o tipo de relacionamento que a verdadeira igreja tem com Jesus. Aquilo na cabeça, no coração de Judas é inadmissível. Que absurdo você derramar um perfume tão caro, um perfume que vale 300 denários, são 300 dias de trabalho, você derrama isso, desperdiça isso. Você é louca, Maria. Esse perfume poderia ser vendido e nós facilmente receberíamos 300 denários ou até mais por ele. E aí poderíamos dar esse dinheiro aos pobres. Na realidade, a palavra nos diz claramente, aqui no verso 6, a preocupação do Judas não era com os pobres. A preocupação do Judas era o dinheiro, era a posse, era o bem material, é o que nós chamamos de mamon. Judas servia a um Deus chamado mamon, dinheiro, e ele ficou indignado que aquele valor todo foi derramado em Jesus. Ele não compreendia
a verdadeira intimidade, a submissão, o amor que estava acontecendo naquela cena. Ele não compreende o relacionamento real e profundo da verdadeira igreja com Jesus. E Jesus claramente o repreende. Porque além de ladrão, né, ele também já vinha roubando. Ele era um ladrão e vinha roubando, colocando em prática. Isso porque ele era o responsável das ofertas que eles recebiam das multidões, dos povos, para ajudar na manutenção do reino, na expansão do reino de Deus ali, para ajudar o ministério de Jesus. Enquanto eles recebiam, Judas era o responsável e ele estava roubando as ofertas que eram levadas àquela comunidade de Jesus. E Jesus o repreende, dizendo: olha, os pobres vão estar sempre com vocês, mas eu nem sempre. E o que essa mulher fez hoje vai ser lembrado constantemente. E ela fez o quê? Ela está me preparando. Olha Jesus dizendo aqui o objetivo disso. Ela está me preparando para o meu sepultamento, no verso 7. Jesus já estava predizendo ali a sua morte. Então ele revela o que está no coração das pessoas à medida que elas se aproximam dele. A verdadeira igreja tem manifestado o amor, a submissão, a intimidade, o milagre, a purificação do pecado, o serviço, a adoração, enquanto a igreja que está ali envolvida e que não é a verdadeira igreja, é o que Jesus faz diferença entre o joio e o trigo, parece, mas não é. Vai à igreja, que é chamado, o templo, está junto no templo de adoração, no lugar de culto, estão todos juntos, choram, oram, cantam, louvam, expressam uma certa adoração, alguns caem no chão, mas não realmente existe uma transformação de vida. Não se vêem frutos na vida da falsa igreja. Não se vêem frutos no joio. O joio, ele não gera fruto. E nós, irmãos, nós precisamos compreender o que Jesus está nos direcionando aqui, né? A verdadeira igreja, ela também é alvo da religião. A religião também tem o desejo de matar a verdadeira igreja. Do capítulo 12, então os principais sacerdotes, os líderes religiosos, que nós falamos, saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes, se reuniam ali, porque eles decidiram matar também a Lázaro. Também a Lázaro. Por quê? Por causa dele, muitos do povo haviam abandonado a religião e passaram a crer em Jesus. Então aqui ele faz um divisor de águas. Existia a religião e existia o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele revela a motivação do coração das pessoas. As pessoas que caminham com Jesus, elas têm aquilo que traz no coração revelados para ser tratados. E existe uma transformação de vida. E à medida que as pessoas viram o milagre, o Lázaro, ele foi também condenado à morte. Nós, como igreja, nós somos entregues à morte todos os dias por causa de Cristo. Não é verdade? Todos os dias nós, como igreja, nós somos entregues à morte. Mas nós não recuamos, nós não retrocedemos, nós avançamos. Nós avançamos porque nós caminhamos nos passos de Jesus. E o interessante é que Jesus, ele, mesmo ali naquele momento, o Judas teve o seu rompante de indignação, e posteriormente ele vai ser revelado também o que está no coração dele, a traição. Vai ser revelado o que está no coração de Pedro, o abandono, a negação de Jesus, e o que estava no coração de todos os discípulos vão ser revelados posteriormente, que todos iriam abandonar Jesus no momento da crucificação. A
A palavra continua dizendo que depois Jesus, no dia seguinte, ele vai e adentra Jerusalém. Jesus chega no lugar da religião. Jesus chega no lugar onde existem pessoas escravizadas, pessoas que clamam a Jesus por libertação, por salvação. Olha o texto que a gente vê aqui no verso 13. Nós vemos aqui, olha só que interessante. Quando as pessoas, a religião da época esperava que Jesus, o Messias, viesse montado em um cavalo com um grande exército para tomar o poder de Roma e estabelecer Israel como uma nova nação acima de todos. Jesus ele adentra Jerusalém, os portões da religião, em um jumentinho. E nós vemos claramente em adentrar, os guerreiros iam para as guerras montados em cavalos com um grande exército, mas o rei ele adentrava as cidades montados em jumentos. Por isso que se faz cumprir a profecia de Zacarias 9:9, quando nós vimos o verso 15: não tenham medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima montado num jumentinho. Jesus estava ali demonstrando a todos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele estava chegando no lugar da religião para libertar, para curar, para salvar. E as pessoas, quando viram Jesus adentrando as portas de Jerusalém, montado num jumentinho, eles reconheceram e clamaram a Jesus como sendo Rei. Eles diziam no verso 13: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Hosana. Por muitos anos as pessoas acharam, as igrejas, por uma ignorância muitas vezes, por não conhecer realmente que Hosana eram júbilos, alegria, as pessoas estavam alegres ali, clamando, que bom que Jesus veio. Não é isso não. Hosana quer dizer salva-nos, Senhor, salva-nos. É um clamor, é um pedido de socorro de um povo que vive afligido pelo sofrimento, pelo peso, pela opressão, a opressão política, a opressão econômica, a opressão religiosa. Um povo que vivia doente por causa dessa opressão que eles viviam ali. E quando eles veem em Jesus o Messias, eles reconhecem o Filho de Deus, eles reconhecem que o Rei estava adentrando as portas de Jerusalém, então eles clamam por salvação e exaltam que Ele é o bendito, o Rei de Israel. Os seus soldados não eram exatamente o que os religiosos esperavam. Os soldados tinham nas mãos apenas ramos de palmeiras que colocavam ali à frente para que Jesus adentrasse, e outros tiravam seus mantos e colocavam para Jesus pisar nos seus mantos. O que acontece? À medida que as pessoas andam com Jesus, a multidão revela o seu desejo por libertação, por cura, por vida. O projeto de Deus para o ser humano é de vida e liberdade. Isso está expresso no Antigo Testamento. Em Gênesis, o Senhor tem criado todas as coisas. Aí, a partir da queda, nós vemos uma opressão, uma escravidão imposta pelo pecado. E a partir do Êxodo, nós vemos um projeto de liberdade de Deus para nós. E ainda hoje, nós necessitamos de vida e liberdade. Mas é complicado porque muitas vezes a nossa ignorância não nos permite compreender as coisas. Os próprios discípulos, se você observar aí do verso 16 ao verso 19, os próprios discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles não conseguiam estabelecer uma ligação entre o Antigo Testamento e o que estava acontecendo ali diante dos seus olhos. Estava se cumprindo aquilo que era uma promessa no Antigo Testamento. O que os profetas falaram no Antigo Testamento se cumpria ali naquele momento em que Jesus adentrava as portas de Jerusalém, Jesus adentrava as portas da religião. Posteriormente, só quando o Cristo foi glorificado,
aí sim eles começaram a fazer essa ligação, começaram a compreender que estava se cumprindo a promessa, a palavra, ou seja, Deus, Ele não faz promessas que Ele não cumpre. As promessas de Deus que são feitas, elas são realmente cumpridas. Talvez eu e você achemos que esteja demorando, mas não, elas estão no tempo certo, estão no momento oportuno. E isso faz com que as pessoas, os judeus, eles estavam vendo um milagre, eles estavam celebrando o milagre da ressurreição, o milagre da cura, né, que foi feita na vida de Simão, a ressurreição na vida de Lázaro. Os judeus viram os milagres de Cristo, né, eles creram em Jesus porque viram os milagres. E os gregos, a partir do verso 20, os gregos tinham um desejo de ver Jesus. Os gregos não faziam parte do povo judeu, então eles queriam ver Jesus. O desejo dos gregos era ver Cristo. E um pouco mais à frente nós vemos Jesus dizendo: olha, chegou a minha hora. Esse é o momento. É o momento do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos romanos, nas mãos da sociedade religiosa e ser julgado para ser crucificado. E nesse momento, ele mesmo diz no verso 27, será que a hora da dificuldade, a hora da crise, a hora da luta é um momento da gente orar para que Deus nos liberte disso, para que nós não venhamos a viver isso? O Senhor diz claramente, agora minha alma está angustiada. O sentimento de angústia por estar vivendo à beira da morte, por estar sendo afligido pela ação da morte, ele é normal. Eu e você termos um certo receio, uma angústia por causa da morte, também trouxe angústia ao coração de Jesus. E ele diz o quê? Acaso eu devo orar para que o Senhor me salve dessa hora, que me livre da morte? Não. Se foi exatamente para isso, é esse o propósito da vinda de Jesus, morrer pela igreja, entregar-se pela igreja, doar a sua vida para que a igreja tenha vida e vida em abundância, então ele não vai simplesmente dizer para o Senhor livrar, mas que a oração de Jesus é para que o nome de Deus seja glorificado no sofrimento de Jesus. Será que eu e você podemos clamar isso a Deus? Será que nós podemos orar hoje e falar: Senhor, que o Teu nome seja glorificado no meu sofrimento, que o Teu nome seja glorificado no meu momento de crise, de angústia, de dificuldade. A voz que eles ouviram foi exatamente dizendo para a multidão: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente em breve. E esta palavra não foi para Jesus, mas foi para a multidão, para aqueles que criam por causa dos milagres e que estavam querendo ver a Deus, eles também ouviram. E por isso, quando nós olhamos o restante das Escrituras, a partir aí do verso 30, nós vamos ver, do verso 30 até o verso 40, nós vemos claramente, 43, 30 ao 43, Jesus vai falar que é muito difícil as pessoas crerem, as pessoas realmente serem salvas por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. Elas cada vez mais querem ver milagres, ver milagres, ver milagres, e elas creem naquele momento e em seguida começam a duvidar. Nós vemos isso no texto de 1 Coríntios de Paulo, onde Paulo relata que os judeus queriam ver milagres, sinais e maravilhas. Os gregos buscavam a sabedoria, pessoas eloquentes que falassem, e Paulo decide fazer o quê? Ele prega o Cristo crucificado, que é um escândalo tanto para judeus quanto para gregos. E esse Cristo, que aqui iria ser crucificado, ele seria a vergonha de judeus e a vergonha dos gregos, que procuravam milagres e maravilhas e os outros queriam ver, queriam ouvir sabedorias. Mas este Cristo crucificado, é Ele quem tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como crer nesse Cristo? É o grande problema, que a incredulidade. As pessoas, até hoje, quando falamos de Jesus, as pessoas querem continuar vendo milagres.
Ah, não, eu quero ver o morto ressuscitando, eu quero ver o aleijado levantando da cadeira, eu quero ver aquele que tinha um membro atrofiado sendo normalizado, eu quero ver a pessoa que tinha câncer sendo curado, eu quero ver a pessoa que estava com 90% do seu pulmão comprometido por causa da Covid sendo restaurado. As pessoas continuam querendo ver milagres e maravilhas, apesar de toda a Escritura Sagrada que nós temos em mãos, revelar isso para nós. Nós queremos ver com os nossos olhos, nós queremos, ver isso de qualquer jeito. Enquanto alguns querem procurar a boa retórica, uma fala bonita, pessoas que sejam carismáticas, para segui-los. E quando nós falamos do Cristo, da vergonha da cruz, porque aquele que era pendurado no madeiro, ele se fazia maldito. E Jesus se fez maldito pela igreja, para que a igreja hoje pudesse ter vida, para que a igreja hoje pudesse viver a vida de Jesus, para que a igreja hoje pudesse encher o pulmão e dizer, assim como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivo na carne hoje é a vida de Jesus, porque Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. E essa vida ela é manifestada no amor, na intimidade, na purificação, no serviço, na adoração, na submissão, no amor que é praticado entre a igreja e além das portas, além das paredes desta igreja, deste lugar de adoração, esse lugar de culto. E a última parte do capítulo 12, que faz um resumo, sobre esse ministério público de Jesus, porque a partir do capítulo 13, Jesus vai para um lugar à parte, um lugar de reunião, onde ele vai estar somente com os 12, somente com os seus discípulos. E ali ele vai dar instruções aos discípulos de como eles devem se comportar, como que eles devem viver depois da partida de Jesus. Jesus vai ensiná-los a viver a vida cristã. Além daquilo que Jesus já havia mostrado, demonstrado na sua própria vida, ele ainda vai dar mais instruções. Então você pode continuar depois, lendo o capítulo 13, até mais ou menos o capítulo 20, que são instruções de Jesus. São as instruções que Jesus vai dar aos discípulos de como eles devem continuar vivendo, como que eles devem estar ali, do 13 até o 17. São as instruções de Jesus, de como viver a vida, depois que ele já não estiver mais fisicamente ali com eles. Então a última parte do capítulo 12, que vai a partir do verso 44 até o 50, Jesus ele vai dizer para esses discípulos que é necessário, olha, aquele que crê em mim, não vai crer apenas em mim, mas vai crer também naquele que enviou. Aquele que vê Jesus não vê apenas o Cristo, mas ele vê também o Pai. E aqueles que, de alguma forma, ouvem as palavras e não as obedecem, eles não serão julgados nesse primeiro momento. Porque nesse primeiro momento, a primeira vinda de Jesus, Jesus não veio para condenar, para julgar ninguém, ele veio para salvar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas esses que resolvem não obedecer aquilo que ouviram, a mensagem que foi pregada, estes serão julgados no dia do julgamento pela verdade que foi anunciada. Quando eu decido não obedecer à mensagem, eu já estou optando, decidindo a minha vida por o julgamento, aonde eu renunciei a Cristo. E isso daqui é extremamente importante. Aqueles que creem em Jesus, creem também em Deus Pai. Aqueles que veem a Jesus, veem também o Deus Pai. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo e obedecem, eles estão obedecendo também ao Pai. Mas aqueles que endurecem o coração,
e abandonam Jesus, negam a Jesus, eles não serão julgados neste momento, mas serão julgados no dia do julgamento. E isso nós precisamos entender, que isso faz parte de decisões que nós precisamos tomar. Se você observar, por exemplo, o verso 25 do capítulo 12 diz que quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. O Pai não vai honrar a todas as pessoas, Ele vai honrar aqueles que creram, que viram, que ouviram e que obedeceram. Porque muitas pessoas vão, de alguma forma, crer ou em Cristo ou na bênção de Cristo, vão ver os milagres de Jesus, vão ouvir a mensagem de Jesus, mas não vão obedecer. Não vão aceitar essa mensagem no seu coração, na sua vida. Não vão aceitar esta mensagem como algo para si. Essas pessoas não serão honradas por Jesus. Nós vemos então neste texto uma igreja que andar com Jesus manifesta o que está no coração das pessoas. Nós vemos que a característica da verdadeira igreja, ela é revelada na purificação da lepra de Simão, ela é revelada na adoração de Marta, no serviço que Marta presta ao Senhor, na intimidade de Lázaro, no milagre feito na ressurreição de Lázaro. Nós vemos a característica da igreja no amor, na submissão e na entrega de Maria, representando a noiva que se entrega em submissão e amor por um noivo, que é Jesus, que posteriormente vai se entregar pela sua noiva, pela sua esposa, a igreja. Nós vemos também o que estava no coração do Judas, o amor ao dinheiro, o que estava no coração da religião, dos grupos religiosos, os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Nós vemos o que estava no coração da multidão, o desejo de salvação, de libertação da opressão política, econômica, religiosa, em que eles estavam sendo sugados de todas as formas. Nós vemos a dificuldade que muitas vezes nós como igreja, como os discípulos de Jesus, temos de compreender as coisas que estão diante dos nossos olhos, porque não somos ignorantes quanto ao conhecimento das Escrituras. Nós somos ignorantes muitas vezes quanto a conhecer um contexto geral, porque não lemos as Escrituras, não estudamos as Escrituras, não acolhemos elas no nosso coração. Nós vemos que existem pessoas que só querem ver Jesus. Eu quero ver Jesus, outros que procuram milagres para poder crer em Jesus. Nós ouvimos a voz de Deus falando conosco e muitas vezes endurecemos o coração por causa da incredulidade que existe em nós. E nós vemos Jesus falando que o relacionamento entre Ele e o Pai, ele se destaca nas pessoas que creem em Jesus, mesmo antes de ver qualquer tipo de milagre. Nas pessoas que veem porque creram, eles creram e aí eles tiveram a oportunidade de ver a manifestação do milagre de Deus na vida delas mesmas, na vida de outras pessoas. Nas pessoas que ouvem a palavra e que obedecem essa palavra. Ou seja, coloca esta palavra em prática na sua vida. Porque não adianta você simplesmente querer ver Jesus, ou ver os milagres, crer em Jesus e ouvir a palavra se você não colocar ela em prática na sua vida. Essa palavra precisa ser prática na sua vida, e uma vez que ela se torna prática, o Senhor te chama a segui-lo. E para seguir a Jesus, eu preciso negar a mim mesmo, ou seja, eu preciso fazer como Jesus disse: se um grão de trigo cair, for lançado na terra e ele não morrer, ele não vai produzir frutos.
mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Jesus estava falando dele próprio. Ele é o trigo que deveria cair na terra e morrer para que ele produzisse muitos frutos. Eu e você também somos chamados a sermos trigos. Precisamos morrer. Se você quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Morra para os seus desejos. Morra para as suas vontades. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Tome a sua cruz. A cruz, ela não é uma cruz compartilhada, cada um deve levar a sua cruz. Em algum momento da caminhada, talvez nós tenhamos ajuda, porque o próprio Cristo teve ajuda para carregar a cruz. No seu trajeto, o Senhor Jesus teve ajuda para carregar a cruz. Talvez eu e você, em algum momento, precisemos da ajuda de alguém para nos ajudar a carregar a cruz. Mas a maior parte dessa caminhada, ela é individual, ela é pessoal, ela é particular. E à medida que você negou a si mesmo, tomou a sua cruz, siga a Jesus. Seguir a Jesus não é andar ao lado de Jesus e nem à frente dele. Seguir a Jesus é andar atrás de Jesus. É esperar Jesus dar um passo para você também poder dar. É quando Jesus para, você para. Quando Ele anda, você anda. Quando Jesus ordena que você vá, você vai. Quando Ele fala para você ficar, você fica. Seguir a Jesus é obedecer a palavra de Jesus. Dessa forma, eu te pergunto, você tem andado com Jesus? Se você tem andado com Jesus, o que o andar com Jesus tem revelado sobre quem você é, sobre o que está no seu coração? Muitas vezes nós não nos alegramos com o que é revelado para nós. Muitas vezes nós ficamos realmente tristes, chateados, quando nós vemos que tipo de pessoa nós estamos nos tornando. Porque essa intimidade com Jesus vai mostrar para você. Será que você tem andado com Jesus? E se tem andado com Jesus, o que Ele tem revelado sobre quem você é? Será que você realmente tem manifestado as características que nós vimos aqui da verdadeira igreja? Na vida de Simão, o leproso, de Lázaro, de Marta, de Maria? Ou será que Deus tem revelado a você um amor maior do que o normal por bens materiais, por dinheiro, por satisfação, por prazeres, por comodidade? Se esta segunda parte tem sido muito mais a revelação do seu coração do que a primeira, se o seu coração tem revelado que talvez você não faça parte da igreja verdadeira de Jesus, ainda é tempo. Jesus disse que Ele não veio para condenar, mas para salvar. Ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de você ter um encontro com Jesus que vai transformar quem você é na pessoa que Deus quer que você seja. Mas para isso você precisa tomar uma decisão de seguir Jesus. E para seguir Jesus, você precisa abandonar, abrir mão de coisas que hoje para você são importantes. Você precisa carregar a sua cruz e entender que o sofrimento não é uma punição, mas ele precisa ser acolhido, porque o sofrimento ele vem para moldar o nosso caráter, para que eu e você nos pareçamos mais com Jesus. E você precisa começar a seguir a Jesus, realmente. Andar nos passos de Cristo. Aproveite. Se hoje ouvir a palavra de Deus e se ela falar ao seu coração, não endureça o seu coração a essa palavra. Não feche os seus olhos, não tampe os seus ouvidos, não endureça o seu coração. Mas deixe-se ser tratado. Deixe que Deus te dê um novo coração, que Ele ponha dentro de você um espírito inabalável, a presença dEle, que Ele coloque o Espírito Santo dEle dentro de você, para que você realmente possa seguir servindo ao Senhor, adorando, buscando essa intimidade, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu te convido a curvar sua fronte nesse momento comigo e orar ao Senhor. Abra o seu coração. Não endureça ele, mas deixe que Deus trate com você.
Nós estamos aí há alguns dias, alguma semana praticamente da Páscoa. É um momento realmente de repensar a vida, de repensar a forma como temos vivido, a quem temos servido. Porque o verdadeiro Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, daqui a alguns dias ele morrerá naquela cruz. Se olharmos para trás, eram apenas alguns dias que separavam o Jesus que estava dando essas instruções daquele que haveria de morrer na cruz. Por mim e por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, rendemos aos Teus pés tudo o que temos e tudo o que somos. Oh Deus, se existe algo que nós estamos servindo em nossa vida, além do Senhor, que caia por terra hoje, que nós possamos servir somente a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores porque iremos servir a um e desagradar o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a Deus e aos prazeres, não podemos servir a Deus e aos bens materiais, não podemos servir a Deus e ao nosso ego, à nossa vontade, o nosso desejo. Precisamos fazer como realmente essas pessoas fizeram, Senhor. Precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus, por um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Precisamos, Pai, adorá-lo com tudo que temos e com tudo que somos, com o nosso serviço. Precisamos, Pai, realmente ter intimidade contigo. E essa intimidade vai manifestar o milagre do Senhor na nossa vida. Precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Precisamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E isso vai nos levar também a amar o nosso próximo, ó Deus, como a nós mesmos. Rendendo aos Teus pés, ó Senhor Jesus, todo o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo o que temos e tudo o que somos. Senhor, nós sabemos que essa decisão ela não é fácil, porque todas as decisões importantes das nossas vidas, elas são muito difíceis de serem tomadas. Mas queremos segui-lo, queremos servi-lo, queremos realmente colocar diante do Senhor tudo o que temos, o que somos. Queremos ter um encontro contigo. E mesmo sabendo que andar com o Senhor vai revelar o melhor e o pior que existe dentro de nós, é o desejo do nosso coração, Pai. É isso que nós ansiamos e queremos. Se andar contigo, Jesus, vai fazer com que a morte me persiga mais profundamente, é o desejo do nosso coração. Se andar contigo vai revelar que eu não sou quem eu deveria ser, é o desejo do nosso coração, Pai. Mas também é desejo do nosso coração orarmos como Davi, para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor vasculhe os lugares mais secretos do nosso coração e da nossa alma. E veja se existe algo em nós que desagrada ao Senhor. E arranca isso de dentro de nós, ó Pai, nos guiando para os caminhos de vida e de vida em eternidade, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu te peço que abençoe, Senhor, estas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nessa manhã, que compartilharam conosco desse tempo de adoração, tempo de louvor ao Senhor, um tempo de entrega, um tempo de busca, porque eu creio que a verdadeira igreja do Senhor continua atuante, continua em missão, continua buscando o aperfeiçoamento na sua caminhada cristã, continua buscando maior intimidade contigo, ó Deus, principalmente nesses momentos em que estamos em reclusão, estamos em isolamento, mas não estamos em distanciamento, mas não estamos isolados, nós estamos com a nossa família, estamos conectados com os nossos irmãos, conectados com a verdadeira igreja, Pai, estamos realmente conectados contigo, Senhor.
A nossa conexão maior tem que estar com a Tua Palavra, com o Senhor Jesus, com o Teu Espírito Santo, para que realmente nós possamos glorificá-lo com a nossa vida. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, nas consolações e na comunhão do Espírito Santo, que eu abençoo a você, a sua família, o seu lar, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite em que você está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os direcione. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E se ela falou, não endureça, mas renda-se àquele que pode te dar vida e vida em abundância. E ande com Jesus, independente do que aconteça, é o melhor lugar, é a melhor pessoa com quem você pode andar, é a pessoa de Jesus Cristo.